Fala galera, e aí? Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Quer dizer, bem não tá, né? Essa loucura toda aí, pandemia, coronavírus, a gente trancafiado em cárcere privado, que loucura, meu Deus, do céu, que coisa. Doideira, né? O cara não pode sair de casa, velho. Muito louco. Mas vamos lá, né? Vamos dar sequência aos nossos estudos aqui. Vamos iniciar agora uma série de atividades, uma série de aulas da modalidade à distância. Infelizmente, a gente está momentaneamente privado da possibilidade de termos um contato virtual, termos um contato presencial, mas isso não vai fazer com que a gente deixe de estabelecer um contato virtual. Beleza, galera? Eu reitero, olha só, eu sempre falo e reitero agora. Quem tiver qualquer dúvida, quem precisar de qualquer coisa, me chama lá, ó. Me manda mensagem no Instagram, me manda um e-mail, me manda um WhatsApp, qualquer coisa, tá? Não fiquem com dúvidas. Se quiserem, sei lá, até pode ser de outra cadeira ou por questão profissional, da vida pessoal, a gente tem que se ajudar, tá, galera? Então contem comigo aí porque vocês precisarem, que eu puder ser útil, eu estou à inteira disposição de vocês. Beleza? Vamos lá então, né? Vamos seguir nosso estudo aqui da criminologia. Que loucura, né? Essa pandemia. E aí o cara não sabe, né? Porque um diz uma coisa, outro diz outra, aí a hora tem que bater panela para um, bater panela para outro, palma para um. Aí daqui a pouco o cara tá batendo panela quando tem que bater palma. Que doideira, tá todo mundo louco. O WhatsApp é um troço que, velho, assim, ó, os grupos eu não vejo mais. É só os caras, porra, os caras parece que não tem nada para fazer da vida, velho. Os caras passam o dia inteiro mandando mensagem, enchendo o saco, parece que o mundo vai acabar. E, porra, vamos trabalhar, vamos se virar, vamos fazer alguma coisa, vamos produzir, vamos ser útil. Beleza? Claro, respeitando a quarentena, né, e os cuidados de saúde. Mas vamos lá, desabafei. Primeira aula já estou desabafando com vocês aqui. Foi mal, foi mal. Vamos lá, vamos estudar. Galera, é o seguinte, olha só, vamos retomar algumas coisas que a gente já viu e vamos dar seguimento ao nosso estudo. A ideia é, na medida do possível, se a gente conseguir deixar todo o material disponibilizado, todo o nosso conteúdo disponibilizado no Moodle também, claro, se não houver necessidade de gravar mais aulas, se a gente puder retomar as nossas aulas presenciais em breve, o que eu acredito que vai acontecer, a gente segue só, eu sigo só alimentando com outros materiais, questões, exercícios, alguma doutrina, eventualmente algo nesse sentido no Moodle, tá? Beleza, mas então vamos começar nosso papo. Aqui, ó, nós vamos falar sobre a diferença entre criminologia, direito penal e política criminal. Esses três conceitos, essas três categorias, essas três disciplinas formam o que a gente chama de ciência conjunta do direito penal. Então, a junção aqui da criminologia, que tem um objeto de estudo, do direito penal, que tem outro objeto de estudo, e da política criminal, que muitas vezes tem um viés mais prático, gera o que a gente chama de ciência conjunta do direito penal. Então, é muito importante, embora sejam autônomos, embora haja uma distinção, uma classificação autônoma, a criminologia ela é autônoma, ela não responde ao direito penal, ela não é subserviente ao direito penal. Da mesma forma, a política criminal. Então, embora cada uma delas seja uma ciência própria, uma ciência autônoma, um objeto que a gente pode manejar sem estar vinculado com outra, com a outra, né? Normalmente a gente consegue, a gente deve interrelacionar essas disciplinas. Elas trabalhando em conjunto são muito mais eficazes, beleza? Direito penal. O que é o direito penal? O direito penal ele cria condutas proibidas a partir da sua descrição. Ele é uma ciência, portanto, o direito penal, normativa ou do dever ser. O direito penal, se a gente parar para pensar, vai ver que ele não verifica, ele não estuda a realidade. Como assim não estuda a realidade? Ele não examina de fato como as coisas são, como as coisas acontecem. Ele estabelece prescrições. Por exemplo, ele diz lá no artigo 121, matar alguém, pena tanto. Ele estabelece uma norma evitando que uma pessoa mate outra, mas ele não verifica, por exemplo, na real, quantas pessoas mataram outras. E muitas vezes também não se preocupa em verificar precisamente os motivos pelos quais uma pessoa mata a outra, embora o motivo possa servir como uma qualificadora, se for fútil, torpe, ou até mesmo como uma privilegiadora, se for por motivo de relevante valor social ou moral, ou quando o sujeito está sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Mas o que é importante da gente gravar aqui
é que o direito penal ele é uma ciência normativa, tá? Ele estabelece tipos ideais, ele estabelece normas ideais para como as coisas deveriam ser, como as coisas devem ser, e não como as coisas são, como a criminologia. Então, o direito penal, na lei de execução penal, tem lá várias descrições de como deve ser o cumprimento da pena. O sujeito preso deve ter assistência social, política, religiosa, de saúde, deve ter direito a uma cela individual, etc, etc. O direito penal nos diz que as coisas devem ser assim, não que são assim. Por outro lado, pulando um pouquinho, a criminologia faz esse estudo do ser. Velho, como que é efetivamente o cumprimento de pena? Como que se regula efetivamente o sistema penitenciário? Beleza? É importante a gente ter compreensão dessa distinção nesse primeiro momento. Então, o direito penal ele estabelece quais são as condutas criminosas. Além disso, ele tem alguns princípios, né, que orientam a interpretação da norma. Isso é bem interessante, a gente não fala muito em criminologia, mas quando a gente estuda o direito penal, é fundamental a gente ter ciência, ter noção do valor de um princípio. Nós temos as normas puras e simples, mas é fundamental que a gente aprenda a interpretar essa norma. Não é porque consta lá uma norma proibitiva que sempre deve ser assim. Afinal, se nós examinarmos a nossa história, nós podemos chegar à conclusão de que, em muitas oportunidades, ou em algumas oportunidades, uma conduta prevista na legislação, uma conduta sob a perspectiva do direito correta, socialmente não era correta. Pelo contrário, era muito incorreta. A sociedade se desenvolveu a ponto de chegar à conclusão de que o direito estava errado. Como, por exemplo, quando estabelecia a distinção, a segregação, a impossibilidade de negros e brancos ocuparem o mesmo recinto, sentarem no mesmo ônibus, terem os mesmos direitos. Em algum ponto a nossa sociedade se desenvolveu tanto que disse: porra, isso está errado, isso é uma viagem, esse direito está louco, nós temos que mudar isso. Então é importante a gente ter o desenvolvimento de ciências que examinem a realidade, as coisas como elas são, até mesmo para colocar em xeque, eventualmente, a normatividade. O que diz a norma, o que diz a lei, o que diz o direito. Beleza? Esse raciocínio é imprescindível que a gente comece a desenvolver. Quando a gente está em uma faculdade de direito, a gente deve ter a capacidade de caminhar com as próprias pernas, de pensar com a própria cabeça. Não é porque o fulano disse que está certo, não é porque o ciclano disse que está certo, não é porque o tribunal tal decidiu desse jeito que está certo. Óbvio, decisão judicial é para ser cumprida, mas não impede, não tira o direito, ou melhor, não tira nem o dever da gente questionar quando for caso de se questionar uma decisão judicial. Beleza? A política criminal, por outro lado, tem a finalidade de traçar e implementar estratégias para o enfrentamento, para o controle da criminalidade. Então, assim, a política criminal muitas vezes sugere e orienta reformas à legislação. Como assim? Vamos usar um exemplo aqui, um exemplo dos crimes contra a mulher. Nós tivemos, lá em 2006, a criação da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha surgiu como sendo uma legislação pioneira na proteção dos direitos da mulher. Por quê? Porque se constatou que havia muitas mulheres morrendo nas mãos dos seus maridos, dos seus companheiros, nas mãos dos homens, de forma geral. Então se identificou, tem um problema aí. Morre muito mais mulher nas mãos dos homens do que homens nas mãos da mulher. Aí sempre tem alguém, mas eu conheço um tio do meu primo que morreu porque a mulher envenenou. Porra, sempre vai ter exceção, gurizada. É óbvio que vai ter homem que morre nas mãos da mulher, mas pensa estatisticamente, pensa na proporção, pensa o que a gente vê na televisão, pensa o que a gente vê na vida real, pensa como que esse problema de fato se apresenta. A exceção serve muitas vezes para justamente reafirmar a regra. Então se identificou esse problema, e, a partir daí, se criou uma legislação de proteção específica para as mulheres. Então, uma identificação de um contexto ali conturbado ou de vulnerabilidade da mulher outorgou ou sugeriu para o direito penal criar uma norma, para o direito criar uma lei. E isso foi feito. Então, aqui nós temos uma política criminal de proteção à mulher. Da mesma forma, mais adiante, acho que se não me engano foi em 2012, se inseriu a qualificadora do feminicídio nos crimes contra a vida. Então nós temos o homicídio, que ele se torna um homicídio qualificado quando ele é cometido por condições do sexo feminino.
Esse é o feminicídio. Ah, o feminicídio ele é um crime autônomo? O feminicídio, na verdade, ele é uma forma de homicídio qualificado. A consideração que o legislador deu para ele, o legislador considerou o feminicídio tão grave como se fosse praticado por outro motivo fútil, ou por recurso que dificultou a defesa da vítima, ou por asfixia. Por que isso? Porque essas são outras qualificadoras do crime de homicídio. Então, o feminicídio ele é um homicídio qualificado. O feminicídio acontece sempre que um homem mata uma mulher? O que vocês acham? Homem matou mulher. É feminicídio? Não, galera. O feminicídio acontece quando o homem mata uma mulher por razões da condição do sexo feminino. O que é razões da condição do sexo feminino? Primeiro, uma situação de violência doméstica e familiar. E segundo, uma situação de menosprezo à situação da mulher. Então, se eu, daqui a pouco, vamos imaginar o seguinte exemplo. Eu sou colorado e minha mulher é gremista. A gente está assistindo o jogo. E meu time tomou um gol, a minha namorada e uma amiga dela que está junto com a gente se arria em mim. Bah, teu time tomou um gol, vai perder. E eu mato, pum, a minha namorada e mato, pum, a outra amiga dela, que eu conheci naquele momento. Que crimes eu tenho aí? Feminicídio, feminicídio e homicídio, 2 homicídios, 2 feminicídios, o que vocês acham? Nesse caso, galera, olha só, eu tenho o crime de feminicídio contra minha esposa. Por quê? Porque foi praticado em uma relação de violência doméstica, tá? Ela é minha esposa, minha companheira, isso é violência doméstica. Mas em relação a outra que eu conheci naquele momento e que eu matei pelo simples fato dela dizer que meu time tomou um gol, uma discussão absolutamente não relacionada à condição do sexo feminino, eu tenho um homicídio. Então, feminicídio e homicídio, tá? Só pra gente entender essa distinção. Que mais? Política criminal também muitas vezes está relacionado com outras políticas públicas, com políticas de contexto, com políticas sociais. Se a gente, sei lá, vamos pensar no crime de drogas, tráfico ilícito de entorpecentes. A gente tem uma política muito agressiva no que diz respeito à proibição das drogas, à criminalização das drogas, à punição dos crimes envolvendo drogas. Nós temos como criminalizada hoje a conduta de portar drogas para consumo próprio. Isso vai ser julgado pelo Supremo, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade desse dispositivo, mas fato é que hoje é crime. Crime de tráfico, a pena mínima é 5 anos, e o tráfico é um dos crimes que mais prende. Então, a maior parte, ou grande parte da nossa população carcerária está presa pelo crime de tráfico. Nós temos uma política criminal proibicionista. Nós temos uma política criminal que combate o crime de tráfico. Pode ser que em algum momento da nossa história nós tenhamos uma política criminal diferente, que, como tem na Holanda, sei lá, eu mais onde tem, que descriminaliza o comércio de drogas, estabelece algumas regulamentações. Então, a política criminal é isso, é para onde nós estamos caminhando em termos de direito penal e de combate à criminalidade. Beleza? E a criminologia? Tem algumas palavrinhas-chave aqui, alguns conceitos que é importante a gente gravar quando a gente está falando da criminologia. A criminologia é uma ciência social, empírica, interdisciplinar, é filiada à sociologia, que no direito penal a gente estuda ela muito relacionada, aqui no Brasil, melhor dizendo, a gente estuda ela muito relacionada ao direito penal, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, ela está mais relacionada à sociologia da violência. Então, é uma ciência social empírica, interdisciplinar, filiada à sociologia, que se ocupa do estudo do crime, do criminoso, da vítima e do controle social. O estudo do crime, do criminoso, da vítima e do controle social compõe o objeto da criminologia. Então, a criminologia visa a estudar essas circunstâncias. Crime, criminoso, vítima, controle social. Esse é o objeto da criminologia, tá, galera? Então, quando a gente faz um estudo criminológico, a gente está preocupado em, o objeto, em identificar uma questão pontual acerca do crime. O que é um fato criminoso? O que pode ser considerado um fato criminoso? Por que a gente considera, no decorrer da nossa história, algumas condutas como sendo condutas criminosas? Por que condutas que antes não eram criminosas agora se tornam criminosas? O homem sempre matou os animais para se alimentar, o homem sempre matava os bichos. Em algum momento da nossa história, a gente chegou à conclusão, derrubava a árvore, manipulava a natureza. Em algum momento da nossa história, a gente chegou à conclusão de que, peraí,
essa conduta aí está causando um dano, velho, para a gente, para a população, para o mundo. Então essa conduta agora merece o rótulo de crime. Isso muito tem como auxílio o estudo da criminologia. Do criminoso, quem é o sujeito que pratica infração penal, da vítima, quando que o papel da vítima influi no comportamento criminoso e quais são as necessidades e os cuidados que a gente deve ter com a vítima, e do controle social. Quais são as instituições que atuam no controle social? Como que eu posso fazer com que as pessoas cometam menos condutas desviantes, menos condutas criminosas? Temos controle, mecanismo de controle social formal, polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, SUSEP, e os mecanismos de controle social informal. Ou seja, Estado, casamento, família, opinião pública, tudo aquilo que não está relacionado ao Estado. É uma ciência empírica porque ela visa examinar a realidade, portanto aqui, né, ela é uma ciência do ser, não é uma ciência normativa, é uma ciência do ser, de como as coisas são, e ela é interdisciplinar. Quanto mais olhares eu conseguir estabelecer para o objeto, no estudo criminológico, mais completa vai ser a minha análise. Por exemplo, a gente está examinando por que o sujeito cometeu o crime que ele cometeu. Se a gente tiver uma análise social, a gente vai ter uma visão. Se a gente tiver uma análise antropológica, a gente vai ter uma visão. Se a gente tiver uma análise psicológica, a gente vai ter uma visão. Se a gente tiver uma análise neurocientista, a gente vai ter outra visão. Então, se a gente tiver uma análise econômica, a gente vai ter outra visão. Então, quanto mais olhares eu conseguir colocar aqui sobre o objeto, mais completa fica a minha análise. Eu tenho que cuidar, sempre que eu estou fazendo uma pesquisa, eu tenho que cuidar para não enviesar a minha pesquisa. O que é enviesar? É quando eu já sei mais ou menos onde é que eu vou chegar. Eu posso ter uma hipótese, mas a minha hipótese ela pode não ser comprovada. Eu tenho que ter maturidade para assumir que ela não estava correta. Eu não posso determinar já o meu ponto de partida. Por quê? O meu ponto de chegada, melhor dizendo. Por quê? Porque aí eu já vou buscar elementos para responder a pergunta do jeito que eu quero, do jeito que eu sei. O que mais? Aqui, ó, só para reiterar, a criminologia ela é uma ciência do ser, portanto é empírica, pois seu objeto ele é visível no mundo real, não apenas valorativo, como no direito, que é uma ciência normativa do dever ser. Beleza, galera? Vamos adiante. Para a gente memorizar, por que eu estou enfatizando esses pontos? Porque em concurso cobra bastante. Os concursos que caem em criminologia, como por exemplo para o DPEM, Departamento Penitenciário, para agente penitenciário do DPEM, essas questões são importantes, costuma cair bastante. Então aqui, a criminologia ela não é normativa, ela é empírica, ela não é teorética, não fica apenas na teoria, ela é prática. Não é uma ciência do dever ser, mas é uma ciência do ser, e ela evidentemente não é uma ciência exata. Por outro lado, ela é interdisciplinar e ela é também empírica, e o objeto da criminologia é o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, que pode ser formal ou informal. Por que a gente estuda a criminologia? Por que a gente perde o nosso tempo estudando a criminologia? Por que a criminologia pode ser considerada relevante? Galera, para mim, um dos principais pontos. Na nossa sociedade existem diversos conflitos. A gente passa o tempo todo tentando resolver conflito. A gente passa, sobretudo para a gente, né? Advogado, a gente que trabalha, juiz, promotor, que trabalha com o direito, o nosso papel é administrar a resolução de conflitos. O que pode ser considerado um conflito? Falta de entendimento grave ou oposição violenta entre duas ou mais partes, encontro de coisas que se opõem ou divergem, oposição de ideias, sentimentos e interesses. Então, conflito é quando as pessoas não se entendem. Se nós examinarmos esse atual momento histórico, porra, tá tendo conflito pra caramba, velho. Um diz uma coisa e sai bater panela, o outro diz outra e sai bater panela. Aí Facebook, Instagram, WhatsApp tá um saco, a galera só briga, só xinga, só discute, ninguém entra em harmonia, mesmo os que eventualmente entram em harmonia buscam elementos de confronto, buscam elementos de conflito. Então o conflito ele existe a todo momento. O conflito ele está rodeando a nossa vida, o conflito ele é inerente à nossa vida. Só que alguns conflitos
adquirem repercussão penal. Alguns conflitos adquirem repercussão criminal. Então, o papel da criminologia serve, primeiro, para identificar quais são os conflitos existentes na sociedade que merecem preocupação penal, que merecem preocupação criminal. Há uma série de conflitos. Comprei um telefone e não paguei. Comprei um telefone, paguei as 3 parcelas, veio a pandemia, fiquei sem dinheiro, não consegui pagar o resto. Esse é um conflito que merece repercussão penal ou não? Ou é um conflito que merece ser tratado em outra esfera? Essa é uma primeira análise. Comprei uma coxinha no bar da faculdade, me fez mal. Esse é um conflito que merece repercussão penal ou não? Ou é um conflito que pode ser solucionado na esfera civil, por meio de uma indenização? Depende, ó, não estou dizendo que sim nem que não. Eu estou colocando os conflitos para que cada um chegue à sua conclusão. Ah, eu tive uma dor de barriga, eu acho que o cara expôs produto impróprio à venda. É crime. É crime. Ah, eu acho que não. Eu acho que uma indenização é suficiente. Beleza? Cada um sabe as respostas. E por isso que é tão importante. A gente deve ter esse confronto, a gente deve ter esse embate de ideias, a gente deve ter esse raciocínio, a gente deve buscar a melhor alternativa. Não assumam que as respostas dadas estejam certas. Vamos atrás das nossas próprias respostas. Beleza? Então, estudar criminologia é primordial, é importante para que a gente chegue à conclusão, primeiro, de quais são os conflitos que merecem repercussão penal. E segundo, de que forma eu vou tratar esse conflito criminal? Todos os conflitos que merecem repercussão penal são da mesma forma, têm as mesmas características, devem ser tratadas da mesma forma, do mesmo jeito. Todos os criminosos cometem os crimes pela mesma motivação, todos os criminosos merecem a mesma punição, todos os criminosos são suscetíveis de serem influenciados pelas mesmas repercussões estatais, pelos mesmos mecanismos estatais. Sim ou não? Depende, a gente vai com a criminologia tentar identificar isso. E para a gente começar a identificar uma variada exposição, para a gente tentar compreender como há um objeto tão grande, como há uma amplitude tão grande dos fenômenos criminais hoje, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Mas antes disso, algumas características ou algumas circunstâncias que remetem a um conflito de origem penal, um conflito com características penal. Olha só, então normalmente é uma conduta que infringe a uma ordem jurídica violando uma norma penal. Para que algo possa hoje adquirir repercussão penal, a gente tem que ter essa disposição, essa circunstância. E existem, claro, diversas dimensões de gravidade. Eu tenho um crime com uma pena baixa, um crime que pode substituir a minha pena, eu posso pagar uma multa, e eu tenho um crime que eu posso ficar 30 anos preso. Beleza? Tem várias dimensões de gravidade. São condutas, isso nós já conversamos, são condutas naturais, ou seja, são condutas da vida, são condutas que as pessoas realizam, que são selecionadas pelo legislador em algum momento. Não existe essencialmente uma conduta criminosa, intrinsecamente uma conduta criminosa, abstratamente uma conduta criminosa. O que é crime? O que a legislação, o que o Congresso escolhe que é crime. Não tem um crime pressuposto, um crime que sempre existiu, um crime que sempre vai existir. Tem algumas condutas que adquirem repercussão em todo local e durante todo o espaço, todo o tempo e todo o espaço, digamos assim, independentemente das variações. Mas não significa que seja essencialmente uma conduta criminosa. Se nós pegarmos uma comunidade, sei lá, que não tenha contato com a natureza, com a sociedade, com a civilização, eles podem ter lá as suas punições, as suas próprias normas, mas não podemos falar que é uma conduta criminosa. É uma conduta que merece repressão, uma conduta, digamos, que só aconteça naquela comunidade, sabe? Aqui é uma conduta que pode gerar uma repercussão para lá, mas não é uma conduta criminosa, a não ser que infrinja de fato uma norma penal que a gente criou. E nós temos uma pluralidade de explicações para os impulsos conflitivos. Como que a gente explica um crime? Por que eu explico um crime? Como que eu sei que um crime aconteceu? Ah, ele matou porque ele não tinha dinheiro, ele matou porque ele era louco, ele matou porque ele ficou com ciúme, ele matou porque ele é um descontrolado, ele matou porque ele foi manipulado. Todas as explicações estão corretas e todas as explicações são insuficientes. Então existem
muitas explicações para os impulsos conflitivos e cada impulso conflitivo, cada impulso criminoso normalmente está vinculado a uma explicação. Está mais vinculado a uma explicação do que outras, mas a gente não pode estabelecer uma relação de causalidade para o crime e esquecer das demais. As pessoas cometem crime porque não têm oportunidade. Mentira. Aliás, não é mentira, é verdade. De fato, as pessoas não cometem crime porque não têm oportunidade. Mas não só por isso. Porque tem vários crimes que não são explicados por essa lógica. O sujeito sei lá, o cara é um político bem-sucedido. O cara tem dinheiro pra caramba. O cara conseguiu buscar as oportunidades dele. O cara é plenamente realizado profissionalmente. E aí ele comete crime porque ele não tem oportunidade? Não, ele comete crime por outro motivo, não porque não tem oportunidade. Talvez seja porque ele tem oportunidade demais de cometer o crime. Entende? Então talvez esse cara tenha muito acesso à possibilidade de fazer uma coisa errada. Acesso que a gente não tem. E talvez seja justamente esse o fato que faz com que ele cometa o crime. Beleza? Vamos adiante. Então, olha só. Alguns exemplos de fenômenos criminais, de conflitos que acontecem na nossa sociedade, sobre os quais a gente pode pensar, sobre os quais a gente pode pensar, examinar e tentar identificar por que isso acontece. Como que a criminologia pode nos ajudar aqui? Como que a criminologia pode tentar oferecer uma resposta para a explicação acerca desse fato ou para o tratamento? O que eu devo fazer com esse cara? Isso é para a gente entender como tem uma gama ampla de fenômenos criminais e que as respostas não são sempre as mesmas, tanto para a explicação do crime quanto para o tratamento da situação desse conflito. Tá? Então, primeiro exemplo aqui, serial killer. Nós tivemos, o Brasil teve um serial killer lá em Goiânia, Thiago Henrique Gomes da Rocha. Depois dei uma olhada. Ele foi acusado da morte de 39 pessoas nos anos de 2011 e 2014. Se eu não me engano, acho que tem um seriado que fala sobre a investigação de como, não tenho certeza, mas no YouTube acho que tem alguma coisa. A maioria das vítimas dele eram mulheres. Então, por que esse cara fazia isso? Por que esse cara matou essas 40 pessoas pelas quais ele foi acusado, né? Potencialmente podem existir outras vítimas. Primeiro, por que esse cara cometeu isso? Porque ele não tinha oportunidade? Se o cara não tem oportunidade, o cara vai roubar para comprar comida, o cara vai roubar, o cara vai, sei lá, vai buscar dinheiro. Agora o cara não vai matar 40 mulheres, 40 pessoas, sua maioria mulheres. Então por que o cara cometeu isso? Porque ele era louco? Se ele é louco, o que a gente deve fazer? Que tipo de tratamento a gente deve dar para ele no nosso ordenamento jurídico? Qual é a resposta? Beleza, tudo bem, não sei, não tem explicação. O cara é maluco, não tem explicação porque ele fez. Tá, tudo bem. E o que a gente faz com esse cara que matou 40 pessoas e a gente não tem explicação para os crimes que ele cometeu? O que a gente do direito penal vai fazer? Prende, prisão perpétua, prende, manda cumprir a pena e solta, pode deixar o cara progredir de regime, cumpriu a pena, vai progredir de regime, não pode, tem que matar, tem que... Entende? Tem várias respostas e nenhuma está certa e nenhuma está errada. São respostas às quais nós temos que submeter a critérios científicos e a critérios acadêmicos para validá-las. Mas o que a gente não pode fazer é deixar de fazer as perguntas, é deixar de refletir, é deixar de pensar sobre esses problemas. Atualmente, se ele não fosse considerado inimputável, não conheço o caso, tá? Não vi o processo, só conheço as informações. Mas se o cara não for considerado inimputável, ele vai ser condenado, ele vai ser julgado pelo tribunal do júri, ele vai ser condenado a uma pena ali de 12 a 30 anos para cada uma dessas infrações. Se ele for considerado inimputável em todos os processos, ele vai estar submetido a uma medida de segurança. Medida de segurança é um tratamento que deixa o sujeito lá recebendo as orientações médicas, enfim, para que ele eventualmente, caso possa, né, se livre da patologia que ele acometeu. Então essa é uma forma de se apresentar conflitos criminais, no caso, por exemplo, de homicídio em série. Isso que é o caso mais clássico, né, galera? Homicídio, a morte de outra pessoa, um cara que mata o outro, acho que é o caso mais clássico de direito penal, de quando a gente fala em conflito em direito penal, crime, normalmente é isso que nos vem em mente, normalmente é isso que nos vem à cabeça. Ah, direito penal, pum, homicídio.
júri, sangue. Direito criminal, crime. Normalmente é isso que a ideia de crime nos remete a uma situação como essa. Mas existem várias outras, embora não presentes diretamente na nossa mente, existem várias outras situações que recebem o rótulo também de crimes, que estão vinculadas também ao direito penal. Outro caso grande, outro caso que vinculado também ao crime dessa forma. Nós sabemos que nós tivemos em Passo Fundo outro serial killer, né? O Adriano da Silva, conhecido como Monstro de Passo Fundo. Ele foi acusado da morte e do estupro de 12 meninos. Como que era o modus operandi dele? Ele atraía as crianças, atraía os meninos, acho que era com doce, sei lá, para um local deserto. E ele era lutador, acho que tinha conhecimento de arte marcial. E ele dava um golpe nos meninos, deixava os meninos acordados e estuprava as crianças. E não, agora não recordo se é enquanto estuprava, ou se antes de estuprar, ou se depois de estuprar, ele matava as crianças com uma corda, com um cordão, com um fio. Ele foi acusado então da morte e do estupro de 12 meninos. E ele tinha, acho que ainda tem, não tenho certeza dessa informação, tá? Acho que ainda tem a maior pena do sistema penitenciário gaúcho. Ele tinha mais de 200 anos de prisão. Mais de 200 anos de pena. Quanto tempo ele vai cumprir? Atualmente ele pode cumprir 40 anos dos 200 anos que ele tem. Antigamente, até final de 2019, o tempo máximo de cumprimento de pena era 30 anos. O pacote anticrime, a Lei 13.964, ampliou o tempo máximo de cumprimento de pena para 40 anos. Então ele fica preso no máximo por 40 anos. Outro caso, olha só que interessante, agora já mudando um pouco, né, de cenário, não está mais relacionado àqueles crimes essencialmente violentos, aqueles crimes que normalmente nos vêm à mente quando a gente faz menção ao direito penal, ao direito criminal. Nós temos o caso Kiss. O caso Kiss, processualmente, houve uma denúncia por mais de 240 homicídios dolosos. Por outro lado, em relação aos autores do fato, né, os donos da boate, os membros da banda. Por outro lado, alguns pais de algumas das vítimas da tragédia estão sendo processados por crimes contra a honra dos promotores de justiça. Então, olha só, quando a gente pensa em direito penal, quando a gente pensa em direito criminal, quando a gente pensa em crime, alguém pensa no sujeito que tem um estabelecimento comercial? Alguém pensa que tem uma boate? Alguém pensa no cara que faz um show numa banda? Show de noite, tem uma banda e faz um show? Nós não pensamos, mas eventualmente isso pode adquirir repercussão penal. O Ministério Público entende que houve dolo eventual na conduta dos sujeitos. O cara tinha uma boate, deixou entrar gente demais, não tomou eu não vi a denúncia, tá? Tô só falando abstratamente aqui. Deixou entrar mais gente do que deveria. Sei lá, não tinha capacidade suficiente. Isso, para o Ministério Público, significa que ele assumiu o risco da morte daquelas 240 pessoas. E o cara que fazia um show na banda, fazia um show de noite, lá tinha uma banda e usava como parte desse show fogos de artifício, na visão do Ministério Público também havia dolo eventual, porque ele assumiu o risco de matar essas 240 pessoas. Como que está a tramitação do processo? No Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tinha desclassificado a infração penal. O que significa? Ele tinha dito, olha só, isso não é dolo eventual, isso é culpa. Os autores do fato, os caras que vocês estão denunciando, eles foram imprudentes, foram negligentes, mas eles não assumiram o risco da morte dessa galera aí. Eles foram imprudentes, ponto. Isso é culpa, não é dolo. O fato foi submetido, o processo foi submetido ao Superior Tribunal de Justiça e o STJ disse que não sei se é dolo, não sei se é culpa. Quem vai decidir isso são os jurados. Na dúvida, nesse caso, no caso de pronúncia, na dúvida, os réus devem ser pronunciados, devem ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Então, atualmente, o STJ encaminhou o processo a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Beleza? Mas isso serve para a gente ver, olha que louca essa situação. O cara que tem uma boate, eventualmente deu um problema e ele foi alcançado pelo direito penal. O cara que toca gaita numa banda, ou o cara que canta numa banda, também foi alcançado pelo direito penal porque deu um problema na apresentação dele. E também o pai e a mãe de uma das pessoas que morreu nesse homicídio, que morreu nessa tragédia, também foi submetido ao direito penal porque falou, na visão dos promotores de justiça, mais do que deveria, então teria cometido um crime contra a honra. Quando que a gente vai imaginar que eu falar uma coisa, que eu xingar alguém, pode gerar um processo criminal? Mas, com os ingredientes certos, com as circunstâncias certas, pode gerar. Próximo caso aqui, galera, olha esse. Rodrigo Coach 14. Esse é um cara que ele foi acusado de estuprar mulheres após aulas experimentais de ginástica. Como que ele fazia? Ele fazia abordagem por meio de redes sociais, oferecia uma aula experimental, uma aula grátis, e depois ele estuprava, segundo as acusações, né, estuprava as mulheres. Olha só o que diz aqui, vamos ver se a gente consegue ler. Ó. Eu vi deitado na cama, de braços e pernas abertos, com os olhos fechados. Peguei minhas coisas e saí em direção à porta. Na hora que abri a porta, para finalmente sair dali, ele grita: Ei, você não vai nem me dar um abraço de despedida? Fui me arrumando pelos corredores, aliviado por estar longe dele. O cheiro ainda posso sentir, os sons ainda posso ouvir. É difícil não ter pesadelos no sair de casa sem achar que tudo pode acontecer de novo. Então, por que esse caso aqui eu trouxe esse caso aqui? Para a gente pensar qual é a motivação. De novo, qual é a motivação desse cara? Será que é a motivação do mesmo cara que abre a boate? Será que é a mesma motivação do cara que matava as crianças? Será que é a mesma motivação do cara que matava as mulheres lá, do Thiago, de acho que é Minas Gerais? Então, são casos que estão também alcançados pelo direito penal, mas cuja motivação, cuja explicação, a resposta que a criminologia pode dar para um caso e para outro, provavelmente, possivelmente, seja uma resposta diferente. A criminologia tem que examinar aspectos distintos de cada circunstância. Então, quando ela examina esse crime, ou esse criminoso, ou as vítimas, ou os mecanismos de controle social que atuaram nessa situação, que deveriam ter atuado nessa situação, é possível que nós obtenhamos respostas distintas e a gente deve seguir fazendo essas perguntas. Adiante. Bah, lembram desse caso? Tentativa de homicídio no trânsito portuário eventual. Isso foi uma denúncia que foi oferecida, um caso aqui em Porto Alegre, acho que houve um racha no meio da madrugada, perto ali do Shopping Moinhos, na frente do Shopping Moinhos, que não me lembro bem os detalhes do caso, mas parece que tinha um Audi e um outro carro, e um dos veículos perdeu o controle, acabou subindo a calçada ali do Parcão e atropelou duas pessoas que estavam passeando com um cachorro. Acho que era 3, 4 da manhã, tinha duas pessoas passeando com um cachorrinho e foram atropeladas por esse sujeito, ou de alguma forma um carro atingiu esse casal que estava passeando com um cachorro. Então, de novo, ó, aqui a gente teve uma tentativa de homicídio no trânsito portuário eventual, e a conduta que nós temos é apostar uma corrida, dirigir um carro. No Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, essa denúncia tinha sido rejeitada pelo juiz, tá? Porque o juiz não tinha entendido estar presente o dolo eventual nessa circunstância, nessa conduta. Ele achava que não era dolo eventual. Mas, de novo, o cara está dirigindo um carro e apostou uma corrida com outro. Isso é, por si só, crime? Ou eu preciso de um resultado? Olha só, eu devo atribuir o rótulo do direito penal pelo simples fato do sujeito apostar uma corrida com outro, ou eu preciso de um resultado lesivo? Se, vamos imaginar que esses dois sujeitos tivessem causado o mesmo acidente, mas que o casal não estivesse passeando com um cachorro de noite, deveria ainda ser crime? Se sim, qual deveria ser a pena? Qual é a conduta é tão grave a ponto de gerar uma responsabilização mesmo sem o resultado? Ou havendo o resultado deve ser mais grave a resposta que o direito penal dá? Isso tudo é para a gente refletir. Isso tudo quem constrói
é a gente, somos nós. As árvores somos nós. Isso tudo quem constrói somos nós. Esse outro caso, o sujeito foi acusado de infectar mulheres com HIV. O que acontecia? Esse cara ele seduzia mulheres e convencia as mulheres a manter relações sexuais sem preservativo, omitindo a condição dele de portador de HIV de soro positivo. Que conduta criminosa vocês acham que ele cometeu? Olha só, nós temos discussão em relação a isso. Olha o que nos diz aqui o artigo 130 do Código Penal, tá? Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Artigo 130, perigo de contágio venérea. Artigo 131, perigo de contágio de moléstia grave. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Olha só, vamos de novo para esse 130, tá? Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Então, para que essa infração se consume, não é necessária a contaminação, basta expor a contágio. Artigo 130, perigo de contágio venéreo. Mas olha só, qual é a pena? Ele se consuma ainda, né? Que claro, evidentemente, ainda que tenha se transmitido a moléstia, está consumada a infração. Pode ser que seja uma infração mais grave, dependendo do caso. Mas o importante da gente gravar aqui é que não precisa a moléstia ser transmitida para gerar essa responsabilização penal, tá? Pena 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º, se a intenção da gente transmitir a moléstia, reclusão de 1 a 4 anos e multa. E o crime somente se procede mediante representação. Então percebam que o crime ele se consuma mesmo que o cara não queira transmitir a moléstia. Ó, eu quero ter relação sexual, mas eu não quero transmitir a moléstia. Eu acho que não vai dar nada. Eu acho que não vai passar. Mesmo que não passe, o crime se consumou. Só que a pena dele não é qualificada. Agora, se ele quer realizar a transmissão e não consegue, ainda assim se configura o crime, mas agora na modalidade qualificada. E nesse caso, a pena é reclusão de 1 a 4 anos. Só que nesse caso, o Ministério Público não denunciou pelo 130. O Ministério Público denunciou pelo artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal, que é o crime de lesão corporal gravíssima. Olha só, 129, lesão corporal. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, parágrafo 2º, se resulta, que é a lesão corporal de natureza gravíssima, enfermidade incurável. Nesse caso, a pena é reclusão de 2 a 8 anos. Significa que o sujeito foi denunciado por lesão corporal gravíssima, por ter transmitido a outra pessoa enfermidade incurável, a pena mínima é de 2 anos. Pode substituir a pena desse cara? Pode. Pode suspender, se ficar no mínimo, né? Se ficar no mínimo. Estou supondo aqui que seja só uma infração e que fique a pena no mínimo. E se ficar no mínimo, além de substituir, pode suspender a pena. Por que o cara faz isso? Será que ele queria simplesmente ter relações sexuais ou será que ele queria passar a doença para as outras? Será que a psicologia consegue dar uma resposta para a gente, junto com a criminologia? O cara daqui a pouco não queria sofrer com isso sozinho, ou ele simplesmente queria, não estava nem aí mesmo. Não, eu vou ter relações sexuais com as mulheres e dane-se, não me preocupo com elas. Ou será que a vontade dele era de fato contaminar as pessoas? É outro caso interessante, que acontece, tudo caso real, tá, gente? Dá para vocês pesquisarem depois aí. E que coloca em xeque muitos dos conceitos prontos e próprios para os quais a gente explica a criminalidade. O crime acontece porque a pessoa não sei lá, não tem condições, é porque a pessoa, enfim, porque a pessoa tem uma patologia. Será necessariamente que tem a patologia ou será que o cara simplesmente não tinha nenhuma doença, mas o cara quis fazer isso? Será que existe gente má no mundo? Gente má sem ser doente, sem ser patologicamente doente?
Não sei. Mas isso tudo cabe a gente pesquisar e refletir. Próximo caso, olha esse, ó. Caso do Pampa Burger. Lembram? Pampa Burger logo? O primeiro Pampa Burger, né? Aquele, não me lembro quando que foi. Mas teve uma noite lá que eles serviram os hamburguinhos, os hamburgão. Vocês gostam de Pampa Burger? Quem gosta, hein? Eu prefiro Mac, sabe? Não sei. Sou mais fiel ao Mac. Pampa Burger não sou muito fã. Burger King também acho melhor. Mas o melhor o melhor são os podrão, né? Aquele xizão lá, todo detonado. X chapa. O cara bota tudo que tá na chapa. Que beleza, né? Galera, olha só. No caso do Pampa Burger, eles serviram lá carne, serviram hambúrguer, fizeram hambúrguer e o hambúrguer fez mal para uma galera. Saiu na mídia, depois botem aí para quem não conhece, quem é mais novo. Saiu na mídia, a galera se cagando, se peidando, diarreia, todo mundo passando mal, dor na barriga, dor no estômago. E todo mundo, coincidentemente, tinha comido no Pampa Burger. O que aconteceu? O Ministério Público identificou que, de fato, havia irregularidade, a mercadoria que foi exposta a consumo, que foi vendida para os consumidores, ela era imprópria para o consumo e que gerou mal-estar, gerou doença, gerou repercussões em todos aqueles clientes. O que o Ministério Público fez, então? Eles denunciaram o cara por 274 vezes, ou seja, pelos 274 clientes, pela conduta descrita no artigo 7º, inciso 9º da Lei 8137, que diz o seguinte, ó. Constitui crime contra as relações de consumo. Constitui crime contra as relações de consumo, artigo 7º, inciso 9º. Vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo. Então, olha de novo, você serviu um hambúrguer sem adotar os cuidados necessários dentro de uma relação de consumo, pode gerar uma repercussão penal. Nesse caso, gerou 274 imputações de crime. Pena, detenção de 2 a 5 anos ou multa. Olha o parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2, 3 e 9, pune-se a modalidade culposa, reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 ou a de multa a 5ª parte. Então, esse crime. No direito penal, os crimes são punidos em regra a título de dolo. Eu só posso ser responsabilizado por alguma coisa se eu tiver a intenção ou assumir o risco de cometer essa coisa. A não ser que o Código Penal, que é a legislação penal, nesse caso aqui uma lei especial, atribua a possibilidade de responsabilidade a título de culpa por negligência, imprudência ou imperícia. Nesse caso, então, há possibilidade de responsabilização por culpa. Os caras foram denunciados e foram condenados pelo Tribunal de Justiça. Eles foram absolvidos em primeira instância, mas foram condenados pelo Tribunal de Justiça a uma pena de 2 anos e 6 meses de detenção, substituídos por pena restritiva de direito. Então, uma prestação pecuniária, uma pena de multa ou uma prestação de serviços à comunidade, de acordo com a nossa legislação, foi suficiente para resolver esse problema. Mas esse erro na relação de consumo foi tão grave que gerou uma repercussão penal. Viagem, né? Então o cara vendeu uns hamburgão lá, causou um mal-estar para os seus consumidores, para os seus clientes, e isso gerou uma repercussão penal. Será que se fosse uma pessoa só, ia gerar repercussão penal? O cara vendeu para uma pessoa, a pessoa ficou doente e registrou um boletim de ocorrência. Será que ia dar problema também? Não sei. Adiante. Galera, e nosso último caso aqui, para encerrar nossa primeira aula, é o famoso crime, já falei para vocês, né, de molestar cetáceos. É crime molestar cetáceos?
Sim, é crime previsto na nossa legislação especial molestar cetáceos. Será que eu consigo fazer um bigodinho nesse golfinho? Aí. Vou fazer um cavanhaque também. Golfinho bigodudo com cavanhaque. Fazer um óculos escuros no golfinho. Golfinho tá bem de boa, solzão, com seu óculos. Quando ele é molestado. Deixa eu terminar minha obra-prima aqui. Será que dá pra botar em mim? Deixa eu tentar desenhar aqui. Não consigo. Em mim não dá. Só no golfinho. Galera, seguindo, olha só. É crime molestar cetáceos. Molestamento intencional de cetáceos é uma conduta criminosa prevista na nossa legislação. Já falei para vocês, né? Mas trouxe aqui a ementa do caso, do julgamento daquele caso. O que é? Que foi esse caso? Esse caso concreto aqui. Foi um surfista que ele estava nadando com a sua prancha e uma GoPro. Quando ele avistou algumas baleias, ele viu as baleias, ele, meu Deus, que coisa mais linda, que milagre da natureza, eu estou tão emocionado, muito obrigado, meu Deus, por proporcionar esse encontro maravilhoso. Ele pegou esse vídeo e postou no YouTube. O Ministério Público Federal examinou esse vídeo e entendeu que esse vídeo continha uma conduta criminosa. Velho, quando na cabeça do cara, imagina que ia passar na cabeça dele que ele ia nadar com as baleias lá, filmar as baleias, dar um tchauzinho para as baleias, isso ia gerar um crime. Isso gerou uma repercussão penal. Ele foi denunciado pela infração penal de molestar cetáceos. Em primeira instância, e a pena é alta, galera. A pena ela é de a pena é, acho que é 2 anos de detenção, a pena é idêntica à pena do homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então o cara foi denunciado. Em primeira instância, ele foi absolvido. O juiz disse, vocês estão loucos, cara, peraí. Fumaram um palmito, absolveu o surfista. O Ministério Público, insatisfeito com aquela absolvição, recorreu e ele foi condenado pelo TRF4 aqui, mas havia um voto divergente. Esse voto divergente gerou a possibilidade de interposição de embargos infringentes e lá nos embargos infringentes o cara foi absolvido. Então o cara tomou um susto, foi absolvido em primeira instância, foi condenado em segunda instância e depois ele acabou sendo absolvido. Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui nas normas que nas emendas, melhor dizendo, de absolvição e de condenação do cara. Olha só. Então, a absolvição. Não, a condenação, vamos por ordem, tá? Essa decisão foi a primeira, a do TRF, do julgamento da apelação, e essa decisão de absolvição foi a segunda do TRF nos embargos infringentes. Então, vamos lá. Penal e processo. O que é isso, galera? Só para quem não tem conhecimento ainda com processo. Isso aqui é o que se chama ementa. Quando o tribunal julga um recurso, ele cria o que se chama de acórdão. No acórdão constam os fundamentos dos desembargadores. O desembargador é um juiz convocado, é um juiz é um juiz promovido. O cara ingressa na carreira como juiz substituto, ele vai sendo promovido até virar desembargador. Alguns viram desembargadores. Os desembargadores atuam nos tribunais, revisam as sentenças dos juízes. Então, os desembargadores, ao julgar uma apelação, eles geram um acórdão no qual estão os seus fundamentos e a síntese desses fundamentos fica numa ementa. Então, antes deles explicarem com calma os motivos pelos quais eles decidiram, consta lá em cima no acórdão uma ementa, que é uma síntese, um sumário dos motivos que eles deram para decidir daquela forma. Então, olha só. Penal e processo penal, crime contra a fauna marinha, molestamento de cetáceos, artigos 1º e 2º da Lei 7643, insignificância, inaplicabilidade, bem jurídico, meio ambiente, proteção constitucional, relevância, molestamento de baleia e filhote, materialidade, autoria e dolo comprovados. A relevância da questão atinente ao meio ambiente fez com que o legislador constituinte dedicasse um capítulo da Constituição Federal
de 1988 para tratar de sua proteção, capítulo 6, meio ambiente. Disciplinando no artigo 225, incisos e parágrafos, os fundamentos desse direito coletivo. Esse tribunal tem se manifestado cautela na aplicação do princípio da insignificância em matéria ambiental, dado o interesse coletivo envolvendo o cunho preventivo conferido à tutela do meio ambiente. Não falaram nada até agora, só enrolaram, falaram de forma geral do meio ambiente, vamos falar do caso concreto. Não se pode admitir como insignificante conduta individual que não pode ser deferida a todos os demais cidadãos sem risco de comprometimento do bem jurídico tutelado. Demonstrados a materialidade, a autoria e o dolo na prática do delito previsto nos artigos 1º e 2º da Lei 7.643, consistentes no molestamento de cetáceos em águas jurisdicionais brasileiras e ausentes causas de exclusão da culpabilidade ou de antijuridicidade, condena-se o réu como incurso nas respectivas penas. Então condenaram, galera. Só disseram, o meio ambiente ele é protegido pela Constituição e o cara praticou ali o molestamento de cetáceos, deve ser condenado. Então eles não falaram muito sobre o caso concreto. O elemento mais relevante para mim deveria haver, estou procurando aqui, deveria haver comprovação do dolo. Dolo o cara quer molestar o cetáceo, o cara quer atrapalhar, prejudicar o cetáceo. E nessa condenação, eles citam um recurso, um julgamento anterior, como reforço de fundamentação, só que o julgamento anterior que eles citam é um caso completamente diferente. É um caso em que uma equipe de reportagem estava numa lancha e eles disseram, olha só, ela tá ficando braba, toca o barco em cima dela. Eles estavam filmando uma baleia e o repórter, o cara lá da reportagem, estava falando isso. Toca o barco em cima dela, ela tá nervosa, atropela ela. Aí me parece muito claro e muito diferente essa conduta da conduta do surfista que diz, meu bom Deus, muito obrigado, que coisa maravilhosa. Mas tudo bem, foi essa a opinião do tribunal no julgamento da apelação. Uma desembargadora divergiu e disse, não, pera aí, vocês estão loucos, pelo amor de Deus, vão condenar o cara, impor a ele uma pena igual a pena do homicídio? Que é isso? E aí isso gerou uma possibilidade de recurso, embargos infringentes de nulidade. Esse aqui, ó. O que eles colocaram na emenda? Aí sim eles absolveram, ó. Penal e processo penal, embargos infringentes, artigos 1º e 2º da Lei 7.643 de 87, molestamento intencional de cetáceo, não configurada a intenção de molestar as baleias francas. Absolvição. Eles disseram, o cara até pode ter sido idiota, ele não devia estar lá, ele não devia chegar perto delas, mas ele não queria molestar ela. O que ele fez não é certo, mas o que ele fez também não configura, não está demonstrada a intenção de molestar essas baleias. Então acabaram absolvendo o cara. O contexto fático probatório apresentado descortina a situação peculiar que, de fato, não se confunde com as hipóteses que se enquadram no tipo penal em questão. Impossível extrair dos fatos narrados na denúncia, tampouco da prova constante dos autos, o dolo de molestar os cetáceos. Elemento imprescindível para a configuração do tipo penal dos artigos 1º e 2º da Lei 7.643 de 87. Absolvição, providos embargos infringentes e de nulidade. Galera, então o cara foi absolvido 45 do segundo por esses embargos infringentes aqui. Lembra quando a gente falou lá dos requisitos necessários para a criação de uma conduta criminosa? Tem que ser um fato desprezível, um fato que aconteça com frequência, um fato que haja consenso unânime na doutrina, na jurisprudência, na academia, acerca da criminalização. Crime de molestamento de cetáceo, dificilmente ele é aplicado. Quem aí de vocês conhece alguém que já molestou um cetáceo? Tem um parceiro aí que o cara não pode ver um cetáceo. O cara é louco por cetáceo. Galera, isso aqui é uma viagem, isso aqui é uma viagem. É óbvio, é muito óbvio que o meio ambiente tem que ser protegido, só que a gente tem que ter racionalidade nessa proteção, pelo amor de Deus, olha aqui. Meio ambiente, sim, é óbvio, é importante, é necessário para a sobrevivência de todo mundo, mas, porra, vamos ser racional. Galera, show de bola, tamo junto. Acho que é isso. Em seguida eu vou postar essa aula, vou continuar postando aqui. Se vocês precisarem de mim, já sabem, né? Tamo junto, qualquer coisa que precisarem, prendam um grito. Valeu, beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.